Devocional diário, série As Cidades de Refúgio, primeiro episódio. Meu irmão e minha irmã, prezada ouvinte e prezado ouvinte, quero convidá-los para mais um empreendimento espiritual. Para mais uma jornada de conhecimento, de aprendizado, de reflexão e meditação. Nos próximos dias, a começar de hoje, portanto este é o primeiro episódio, vamos passo a passo, dia a dia, maratonar mais uma série na Palavra de Deus. Uso a expressão maratonar porque está na moda. As pessoas maratonam as séries, suas séries prediletas nos seus canais de streaming, nas suas TVs por assinatura. Mas por que não desenvolver o hábito de maratonar séries acerca da Palavra de Deus? Hoje eu quero falar sobre, nesses próximos dias também, as cidades de refúgio. E vamos utilizar nesse primeiro episódio, como base, o livro de Números, o capítulo 35, dos versos 9 ao 15. Números 35, 9 ao 15. Espero que você comece comigo hoje e vá até o quinto episódio sem perder nenhum. Se faltar, se pular, se deixar passar, volte, eles vão ficar aqui registrados no canal. E também compartilhe esses conteúdos com o maior número de pessoas. Dê um curtir aí, se inscreva no nosso canal para você ser notificado a cada novo conteúdo lançado. E não perca, pegue seu caderno de anotações, seu lápis, caneta. Vamos em frente em mais uma série de devocionais diários da Bíblia JFA Offline. Dessa vez vamos falar sobre as cidades de refúgio. Antes eu quero, no começo dessa série, lembrá-lo que o texto bíblico ele está posto em três sentidos ou formas de interpretação da forma como ele está ali na Bíblia. É importante você entender isso porque vamos utilizar uma dessas maneiras para olhar esse texto, essa história. Temos ali o sentido literal do texto ou histórico, que são as palavras no seu imediato significado. Temos também o sentido figurado ou alegórico, que tem a ver com os simbolismos das palavras ou textos. Talvez por isso que você já ouviu pessoas dizerem que eu não entendo a Bíblia. Eu leio e não entendem, porque eles não têm a condição ainda, num primeiro contato com as Sagradas Escrituras, de perceberem os sentidos em que o texto pode estar posto ali. E finalmente o sentido espiritual e enigmático, quando ultrapassa o literal e o alegórico e apresenta uma dimensão adicional, extraordinária, uma resposta revelada pelo Espírito Santo. Estou colocando isso para te dizer que essa série sobre as cidades de refúgio, ela vai ser abordada nesses dias por mim, nessa visão figurada, com uma boa dose de sentido espiritual ou enigmático, para que a gente consiga interpretar o texto bíblico sobre essa ótica. Trata-se, portanto, de uma visão romanceada, profética, poderosa, acerca da igreja. Estaremos falando sobre as cidades de refúgio, e eu quero já dizer que essa é uma palavra sobre a igreja que eu e você fazemos parte, igreja invisível de todos os tempos, a igreja que o Senhor voltará para buscar um dia, igreja que em Deus fala, se refere a ela, dizendo que ela é santa e gloriosa. É importante que eu e você, meu irmão e minha irmã, nesse tempo devocional, nessa série sobre as cidades de refúgio, consigamos entender melhor o poder desse lugar chamado igreja. Entender o nosso poder, uma vez que a igreja somos nós. E também compreender, como consequência, o porquê das guerras. E, sobretudo, porque nós devemos e precisamos perseverar. Além de dar muito mais valor a esse lugar que muitas vezes nós nos pegamos achando que ele já está ultrapassado, já não faz mais sentido. Não à toa, cada dia mais aumenta-se o número dos chamados desigrejados. Vamos nessa trilha entender melhor, ressaltar o valor, o papel, a importância da igreja, pensando, falando, ouvindo sobre as cidades de refúgio. Para começar, nós vamos ler alguns textos e depois interpretá-los, então, a partir de figuras contidas na própria Palavra de Deus. Então, nós vamos aplicá-las às nossas realidades. Quero começar, então, falando sobre a ordem que Deus deu a Moisés para separar 6 cidades que servissem como cidades de refúgio.
O texto que narra essa história é o texto de Números, no capítulo 35, dos versos 9 ao 15, que começa dizendo: Falou mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por engano. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para julgamento. E das cidades que derdes haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis além do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão por refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar a alguém por engano. Que interessante, meu irmão e minha irmã, Deus ordenando a Moisés que separassem cidades, 6 cidades, e isso seria para todos, para os filhos de Israel, para o estrangeiro, para o peregrino. E estas cidades serviriam de refúgio para aqueles que cometessem o homicídio involuntário, ou seja, quem matar alguém por engano. Uau! Que interessante, você conhecia essa história? Pois é, nos próximos capítulos, nos próximos dias, nós vamos falar sobre as cidades de refúgio, o papel delas e utilizar figuras contidas na própria palavra de Deus para discernirmos esse texto que fala também sobre a igreja. Quero lembrar que nos próximos versículos desse capítulo 35 de Números, do 15 ao 28, fala um pouco sobre o sistema judiciário, vamos dizer assim, fala sobre as leis acerca do homicídio, e eu não vou ler todo o texto, você pode fazê-lo isso em casa, mas ele vai mostrar para nós algumas figuras interessantes. O texto de Números 35, do 15 ao 28, vai falar sobre o homicídio voluntário, ou seja, aquele que tem dolo, que foi intencional. O texto vai falar sobre o homicídio involuntário. Esse, então, é elegível a se refugiar, se abrigar na cidade de refúgio. E o homicídio involuntário, que é chamado também de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E esse texto também vai trazer a figura do vingador do sangue. Interessante as formas de matar na época também, né? Me chamou a atenção. Hoje talvez seria tiro, facada, veneno, a direção do teu carro, a canetada do político corrupto. Mas naquela época, as formas de se matar alguém era outra. Então note bem, homicídio voluntário, homicídio involuntário, vingador do sangue. 6 cidades, cidades de refúgio para os filhos de Israel, para o estrangeiro e para o peregrino. E para terminar esse primeiro episódio, em Josué capítulo 20, dos versos 1 ao 9, Josué então cumpre, agora ele que está no comando, ele cumpre a ordem de Deus, que Deus havia dado ao seu antecessor Moisés. E ele estabelece Quedes, Siquém, Hebrom, Bezer, Ramote e Golã como essas 6 cidades de refúgio. 3 antes do Jordão, 3 após o rio Jordão, conforme a ordem de Deus através de Moisés, antecessor de Josué. Só por esses primeiros ingredientes que ajustamos, ajeitamos, organizamos aqui no início dessa caminhada, dessa nova série, você já pode ver que é algo muito interessante, especial e poderoso para a sua vida. Estamos falando também, indiretamente, sobre a igreja. Vejo você no próximo episódio dessa série, As Cidades de Refúgio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo.